Olá, meus caros. Dando sequência aqui ao nosso estudo da língua portuguesa, nós vamos falar agora sobre o pronome relativo. Tá? Pronome relativo. O que é o pronome relativo? Pronomes relativos, eles introduzem ali uma segunda oração que é chamada então de oração adjetiva, essa segunda oração, e eles sempre retomam um termo, tá? Relacionado ali, um termo da oração anterior, que é chamada então de oração principal. Certo? Então, estabelecendo aí essa relação. Nós temos um relativo que é considerado o relativo universal, que é o relativo que. Nós vamos começar aqui a nossa análise a partir do estudo do pronome relativo que e vamos então avançando aí para algumas questões mais importantes em torno do uso, do emprego aí do pronome relativo e como isso pode ser então cobrado ali nas nossas provas. Para começar aqui esse estudo do pronome relativo, e como eu falei para vocês, o pronome relativo que, o relativo chamado universal, prestem atenção aqui nessa construção. Olha só, nós temos aqui dois períodos. No livro encontrei explicações, ponto. Essas explicações me pareceram suficientes. Vejam só, nós temos aqui duas orações. O pronome ele vai servir para quê? O pronome relativo ele vai funcionar como um elemento coesivo do texto. É um dos principais, o pronome relativo que, ele é um dos principais elementos de coesão textual. O que é essa coesão? É você ser capaz, então, de articular orações aí, dentro de um texto, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e evitando também a repetição desnecessária de termos dentro desse enunciado. Então, vejam só, como é que eu posso transformar esses dois períodos aqui em um único período, mantendo a ideia de forma coesa. Olha só, nesse caso aqui, eu poderei utilizar, então, deverei utilizar, então, o pronome relativo que. Veja só, no livro encontrei, vamos reescrever aqui o enunciado. No livro encontrei explicações. Explicações. Observe que aqui tem um ponto final, não é? E aí recomeça aí uma nova oração. Essas explicações, e aí eu tenho a repetição de explicações aqui. Então, para que eu possa reescrever esse enunciado, mantendo aqui o sentido, mas de forma coesa, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o pronome relativo que para retomar explicações, evitando assim a repetição. Olha só, no livro encontrei explicações que me pareceram suficientes. Então veja só, o que aqui, pronome relativo, aqui até pegar o pincel aqui já de outra cor, para podermos diferenciar direitinho. O pronome que aqui, então ele retoma o termo anteriormente citado. É essa a função dele. Ele retoma o termo anteriormente citado, evitando assim a repetição de explicações. No livro encontrei explicações que me pareceram suficientes. O que me pareceram suficientes? Não foram as explicações? Então ele retoma esse termo anteriormente citado, estabelecendo aqui a relação de sentido, produzindo aqui uma economia verbal, evitando-se essa repetição do termo explicações dentro do texto. Muito bem, beleza. Agora, olha só, conheço o aluno passou no concurso. Então, nós vamos aqui, mais uma vez, nesse exercício, transformar esses dois períodos em um único período, tá? E, para isso, nós utilizaremos, então, o quê? O pronome relativo, tá? Pronome relativo, olha só, conheço o aluno que passou no concurso. Então, olha só, conheço o aluno que passou no concurso. Quem é que passou no concurso? O aluno. Então, o que aqui, retoma aluno. Certinho? Então, está aqui a primeira oração, conheço o aluno. Aluno o quê? Aluno passou no concurso, o aluno que passou no concurso. Então, estabelecendo aí essa relação de sentido, ligando as orações, mantendo aí o sentido e com economia verbal, funcionando como um elemento coesivo. O que é esse elemento coesivo? Retoma um termo
anteriormente citado. Então, o pronome relativo, ele sempre fará isso. Ele sempre irá retomar um termo anteriormente citado. Grife isso daí, anote essa observação ao lado. Tá? O pronome relativo, ele sempre retoma um termo anteriormente citado, evitando a repetição desse termo dentro do enunciado. Ok? Então vem comigo, agora vamos avançar um pouco mais, vamos tornar isso daí um pouquinho já mais complexo, então, a partir dos próximos exemplos aqui. Olha só, nós podemos avançar mais. Olha só, a matéria que estudamos ontem é difícil. Observe aqui, observe que nós temos duas orações. Ó, a matéria, ela é o quê? A matéria é difícil. Então, a matéria é difícil é o que nós podemos chamar aí da nossa primeira oração, tá? A oração principal. Agora, observe bem, a matéria que estudamos ontem. Que estudamos ontem. Que estudamos ontem? A matéria. Então, que retoma aqui o substantivo matéria. Tá? Então, a função dele aqui é essa, é um pronome relativo. Ele retoma o termo anteriormente citado. Ok? Observe que eu deixei um espaço aqui, porque nós vamos fazer algumas anotações. Tá? Vamos só analisar aqui a próxima frase. Olha só. A matéria, nós já vimos ali, né? A matéria, a primeira oração está aqui. Ó, a matéria é difícil. Só que aqui a segunda oração, ela traz o que para nós? A matéria que fizemos referência. Opa, fizemos referência. Aqui nós temos que lembrar lá da nossa aula de regência. Tá? É fundamental para que você entenda isso daqui, você ter revisado lá o tópico de regência da língua portuguesa. Está aí no seu material, está aí a videoaula, o material de apoio para você. Então veja só, quem faz referência a alguma coisa. Observe que pede aí a preposição a. Então aqui, neste exemplo, a matéria a que fizemos referência é difícil. Perceberam aí? Nós temos que estar atento aqui à regência do verbo. Você pode falar assim, mas Moacir, e lá, por que não apareceu a preposição no exemplo anterior? Muito bem, olha só, a matéria que estudamos ontem. Quem estuda, estuda o quê? Estuda algo, estudou o quê? A matéria. Observe que o estudar aí não pediu preposição alguma. Aqui, fazer referência pediu. Então, quem faz referência a alguma coisa. Esse a que aparece aí é a preposição exigida aí pelo verbo referir. Lembre-se que quem se refere a alguma coisa. Tranquilo? A regência do verbo referir é essa. Então, por isso que eu estou frisando com você. É muito importante que você faça essa revisão do tópico de regência para que você possa compreender isso daqui. Lembram bem que na aula de regência eu falei para vocês, olha só, regência é fundamental para que você entenda, né, o emprego dos pronomes relativos, para que você entenda a questão da colocação pronominal, para que você entenda também a ocorrência do fenômeno da crase na nossa língua. Tá? Então tem uma série de questões que estão relacionadas direto ao seu entendimento acerca das questões regenciais da nossa língua. E aqui nós temos mais um exemplo. Ok? Então, quem faz referência a alguma coisa. Esse a aqui, então, é a preposição exigida aqui pelo verbo referir. Ok? Beleza? Muito bem. Olha só, preste atenção até aqui. Eu posso substituir, tá? Eu posso substituir o pronome que por qual. Só que aí tem um detalhe, essa questão ela é muito comum na prova. A banca te dá, né, por exemplo, esse enunciado aqui e pede para que você analise ali a possibilidade de substituir o que pelo qual. E aí você tem que ficar atento em relação ao qual, porque o qual ele vai sofrer aí algumas variações, certo? Observe bem que o qual ele sempre vem acompanhado do artigo. Então, se eu for substituir aqui o que por qual, eu vou utilizar o artigo. Agora, como é que é essa utilização do artigo? Olha só, a matéria substituindo o que pelo qual? Ó, a matéria a qual estudamos. Por que a qual? Porque é a matéria. A matéria.
Vamos supor que em vez aqui de matéria, tivesse o conteúdo. O conteúdo que estudamos ontem é difícil. Então, ó, né? O conteúdo, o qual estudamos ontem, é difícil. Porque esse A aqui, como o pronome está retomando o termo anteriormente citado, esse A deverá concordar, então, com esse termo anteriormente citado, indicando o gênero desse substantivo que está sendo retomado. Lembre-se sempre disso. O pronome, ele sempre trabalha para um nome, ele trabalha para um substantivo. Ou ele acompanha, ou ele substitui o substantivo no contexto. Tá? Então vamos ficar atentos a isso daí. Tudo bem? Então nesse caso, eu posso substituir aqui o que pelo qual? Posso substituir. Só que lembre-se que o pronome qual, ele sempre vem acompanhado do artigo. Né? Então a matéria a qual estudamos ontem é difícil. Certinho? Beleza? Agora, continuando, vamos dar mais um passo aqui. Se eu quiser substituir esse que pelo qual aqui, eu posso? Posso também. Mas aí, olha só que questão legal que a banca trouxe num concurso, numa dessas nossas provas. Olha só, a banca trouxe isso daqui para o candidato e sugeriu que fosse substituído por a qual. Muito bem. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por quê? Observe que eu já falei para você que o pronome qual, ele sempre vem acompanhado do artigo. E o artigo ele vai indicar o gênero do termo que está sendo retomado. Porém, aqui, neste segundo exemplo, nós temos uma curiosidade. Observe que esse A aqui, ele não é artigo. Ele é o quê? Ele é uma preposição exigida aqui pelo verbo referência, porque quem faz referência a alguma coisa, não é? A que fizemos referência. Então esse a é uma preposição. Obviamente, se eu substituir esse que pelo qual, o que eu terei? Eu terei a preposição exigida pela referência, pelo verbo referência, mais o artigo que acompanha o pronome qual. Se eu tenho preposição mais artigo, ora, você vai lembrar da nossa aula de ocorrência do fenômeno da crase, certo? O que pegou na questão lá que eu falei para você que a banca apresentou? Ela deu apenas isso como possibilidade de resposta. Estava errado. Estava errado porque se eu tenho preposição mais artigo, vai ocorrer então a fusão dessas vogais idênticas e para marcar essa fusão nós teremos o quê? O acento grave, indicando que ocorreu assim o fenômeno da crase, indicando que esse a é tanto a preposição para o verbo referência, como é o artigo que acompanha o pronome relativo qual. Então, qual você tem que estar atento a isso. Tá? Você não pode perder isso de vista. O qual ele sempre, tá, vem acompanhado do artigo. Então eu posso substituir aqui o que pelo qual? Posso substituir. Beleza. Mas lembrando que o qual ele sempre vem acompanhado do artigo. E aqui nesse exemplo, preposição mais artigo, ocorre o fenômeno da crase. Temos que ficar sempre atentos a essa questão. Beleza? Vem comigo, continuando. Tá? Daqui a pouco eu falo mais alguma coisinha ali em cima, tá certo? Bom, a matéria que estudamos ontem é difícil. Bom, olha só, o que eu posso fazer aqui agora? Vamos substituir aqui então, né? O matéria, vamos usar o pronome qual. A matéria a qual estudamos ontem é difícil. A matéria a qual fizemos referência é difícil. Por que a qual com acento indicativo de crase? Porque eu tenho a preposição para o verbo fizemos referência, mais o artigo para o qual. Agora, onde mais a banca pode explorar o nosso conhecimento acerca disso daqui? Tá? Onde mais? Por isso que eu pedi para que você deixasse um espaço. Tá certo? Eu vou apagar aqui agora, mas você deixe tudo anotado aí, bem legalzinho no seu material de apoio, para não furar, tá? Olha só o que mais que a banca pode explorar em cima deste conteúdo aqui, meus caros, tá? Preste bastante atenção. Preste bastante atenção, então, o que mais que a banca pode explorar. Olha só, a banca deu isso daqui para você. Só que ela pode não perguntar
né, nada relacionado aqui ao pronome relativo que ou substituição pelo qual. Ela pode simplesmente perguntar para você qual é a função desse que, por exemplo. Quando ela pergunta para você a função desse que, você vai lembrar das nossas primeiras aulas lá de análise morfossintática. Tá? Ela está falando de função. Função, você vai lembrar o quê? De análise morfossintática. Ela quer saber o quê? Isso aí é um sujeito? Isso aí é um objeto? É um complemento do verbo? O que é isso? Tudo bem? Então vamos ficar bastante atentos a isso. Olha só, preste atenção. Na primeira oração, ó, isso aqui é a primeira oração, a matéria é difícil. O que é difícil? A matéria. Então, matéria aqui é o nosso sujeito da oração, certo? Então, matéria aqui ó, é o núcleo do sujeito, para ser mais correto, né? A matéria é o sujeito, o núcleo do sujeito é a matéria. E observe que o que está retomando matéria. Aí, o que a banca faz? Ela pergunta para você qual é a função do que. Opa, nessa hora você tem que ter calma, tá? Você tem que ter muita calma, por quê? Não é pelo fato do que está retomando aqui o sujeito da oração, que para essa segunda oração o que também vai ter a função de sujeito, não. Tá? Preste bastante atenção. Olha só. Se eu fizer a pergunta para o verbo, quem é que estudou? Observe que o verbo está aqui, ó, estudamos. Quem foi que estudou então? Nós estudamos. Observe que o nós, na verdade, deixa eu até colocar aqui do outro lado, para nós visualizarmos isso melhor, tá? Então, o nós aqui é o sujeito da oração. O nós é o sujeito da oração, tá? Nós estudamos ontem, né? A matéria que nós estudamos ontem. Então, nós estudamos o quê? A matéria. Nós estudamos a matéria. Então, nesse caso aqui, o que é objeto, é complemento para o verbo, tá? Objeto é complemento para o verbo, tá ok? É um objeto. Nós temos que ficar muito atentos a isso daí, certinho? Tá? Então, é um objeto direto, certinho? Podemos falar que isso aqui, então, é um objeto direto, certo? Agora, olha só, preste atenção aqui. Vamos ver em relação, então, à segunda oração construída. A matéria, aqui fizemos referência, é difícil. Então, a primeira oração, a matéria é difícil. Isso aqui, mais uma vez, é o nosso sujeito. Tá? Nosso sujeito, núcleo do sujeito, o substantivo matéria. Tranquilo. E o que? O que continua retomando matéria. Fizemos. Quem é que fez referência, então? Não fomos nós? Então, nós aqui, ó, nós aqui é o sujeito para a segunda oração. Estão percebendo? O sujeito da primeira oração é matéria. O sujeito da segunda oração é nós. É um sujeito que está aqui subentendido. Tá? É o que nós chamamos de sujeito desinencial ou oculto. Está lá também na nossa aula de introdução à morfossintaxe. Ok? Então, sujeito, nós aqui é o sujeito oculto. Muito bem. Nós fizemos referência, né, a alguma coisa. A que nós fizemos referência? A matéria. Então, esse que retoma a matéria, mas ele vem introduzido por uma preposição. Então, se eu te perguntar a função desse que, você vai me falar que ele é um objeto indireto. Por que um objeto indireto? Porque está completando o sentido do verbo, quem faz referência a alguma coisa, introduzido pela preposição a. Então, temos aqui um objeto indireto. Essa é uma possível questão também a ser explorada, né, em se tratando do emprego de pronomes relativos. Ok? Perguntar, então, a função. Então, quais são as questões que nós podemos nos deparar com ela na prova? A banca pode simplesmente perguntar para você, né, a função desse que, do ponto de vista dele retomar o termo anteriormente citado, e se ele retoma o termo anteriormente citado, nós estamos tratando de um pronome relativo, tá certo? Então, em relação ao termo anterior, ele retoma esse termo. Por isso, ele é chamado, então, de pronome relativo. Ele é relativo a alguma coisa anteriormente citada, ok? E aqui a questão regencial também, pela presença ou não da preposição. É uma possível questão a ser explorada, tá? O seu entendimento quanto à questão regencial, para que você complete aqui
estabelecendo a relação correta com a regência do verbo, se ele pede ou não preposição. E uma outra questão, uma questão de outra ordem que ele pode pedir para que você identifique aqui, então, né, a função que esse termo também desempenha, sintaticamente, na oração, a função de objeto direto ou objeto indireto. Então, observe que a banca pode explorar isso daí de diversas maneiras e nós temos que estar bastante atentos. E para isso, nada melhor do que praticarmos. É o treino que vai nos levar a obter aí o êxito tão esperado, beleza? Olha só, vamos para o próximo quadro aqui e eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês. Vem comigo. Então, olha só, dando sequência aqui, observe então essa situação em que nós vamos agora construir aqui, né, um novo período, só que temos uma ideia de posse aqui neste enunciado. Acompanhe, por favor, olha só. Conheço o garoto. A irmã do garoto passou no concurso. Observe que nós estamos trabalhando com a ideia de posse. Nesse caso, se nós formos juntar esses dois períodos em um único período, nós teremos que utilizar, então, o único relativo que é utilizado para nos dar essa ideia de posse. Então, veja só, conheço, como é que ficaria reescrita então, né? Conheço o garoto, tá? Agora aqui o único relativo que tem o valor de posse, tá? É o cujo. No caso, o cujo ele tem uma particularidade. Que particularidade é essa? O pronome cujo, ele vai retomar, como todo pronome relativo faz, ele vai retomar o termo anteriormente citado, porém, ele fará a concordância com o termo que vem logo após. Observe bem, então, nesse caso aqui, conheço o garoto, quem é que vem logo após? Não é irmã? A irmã é um substantivo de gênero feminino. Portanto, aqui, né, para completar aqui reescrever esses períodos aqui, né, fazendo em um único período, utilizando o pronome relativo, eu terei que utilizar o pronome cuja, cuja irmã, né, passou no concurso. Passou no concurso. Então, veja só, nesse caso aqui, o pronome cuja, ele retoma garoto. Está trabalhando aqui a ideia de posse. Porém, ele faz concordância com o termo que venha imediatamente após. Essa é a particularidade do pronome cuja. E outra, né? Não se substitui, não troca-se o cuja por nada, tá? Ele é o único relativo que trabalha essa ideia de posse. E ele não pode ser substituído. É muito comum na prova a banca também propor a você a troca do cuja por outro pronome. Não, o pronome cuja, né, ele está indicando posse e ele não deverá ser substituído por outro pronome. Ele não poderá ser substituído por outro pronome. Então vejam só, ele retoma o termo anteriormente citado, porém ele faz a relação de concordância com o termo que venha imediatamente após. Vamos lá? Mais uma construção aqui para nós analisarmos desse jeitinho. Encontrei aquele menino. A mãe daquele menino é bonita. Então vamos juntar tudo em uma única oração. Desculpe, uma única oração, em um único período. Tá? Então olha só, encontrei aquele menino, a mãe, não é? Cuja mãe é bonita. É bonita. Então veja só, o cuja aqui ele está retomando o substantivo menina, é um relativo retomando, mas estabelece a concordância o quê? Com mãe. Vamos supor então que ao invés de mãe aqui tivéssemos pai. Né? Então, eu encontrei aquele menino, né? O pai daquele menino é bonito. Então, ficaria como? Encontrei aquele menino cujo pai é bonito. Por quê? Porque a concordância se dá com o termo que venha imediatamente após. Percebeu? Então, olha só, se ao invés de mãe nós tivéssemos aqui pai, a concordância dar-se então com pai. Então, seria cujo pai é bonito. Tá certo? Então, o cujo, ele
ele retoma o termo anteriormente citado, porém ele se flexiona concordando com o termo que venha imediatamente após. Então, feita essa consideração, né, vamos para uma questãozinha aqui de prova. Olha só, preste atenção. Qual pronome relativo nós poderíamos, né, então, completar essa frase? Olha só, segundo o relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a responsabilidade recai sobre a empresa estatal Furnas. Furnas, linhas de transmissão cruzam mais de 900 quilômetros que separam Itaipu. Bom, aqui está nos dando a ideia de que essas linhas de transmissão pertencem a Furnas, por isso que a responsabilidade recai sobre ela. Então, se a ideia aqui não é de posse, essas linhas não pertencem a Furnas, não é uma ideia de posse, a Furnas detém, então, essas linhas. Então, o relativo que eu vou utilizar aqui, né, é o cujo. Só que o termo que eu colocar aqui, ó, o pronome, vai concordar com quem? Com linhas. Então vejam só, no caso eu tenho que colocar cujas linhas de transmissão. Por que cujas? Porque está concordando com linhas, está no plural, tá certo? Agora, uma outra questão, por exemplo, o CESP já colocou uma questãozinha na prova, outras bancas já colocaram isso na prova também, né? Falar, por exemplo, que o cuja, ele retoma e concorda com o termo anteriormente citado. Não, anote essa observação. O cuja, ele retoma o termo anteriormente citado, como todo relativo, porém ele faz concordância com o termo que venha imediatamente após. Ok? E outra observação importante, não troque o cujo, cuja por nada, tá certo? É o único valor de posse, é o único pronome relativo que tem esse valor de posse e então ele não deve ser substituído por nenhum outro pronome. Ok? Beleza? Aqui eu encerro essa dica, vamos praticar, tá? Vamos para as listas de exercícios, pratique isso daí, porque fatalmente aparecerá nas nossas provas. E você, então, estará aí à frente da maioria dos candidatos que não dominam essa particularidade do cuja, que retoma o termo anteriormente citado, mas concorda com o termo que venha imediatamente após. Beleza, meus caros? Te vejo no próximo bloco. Avante!